E nós, quanto pessoas, o que a gente pode fazer diante de uma situação de sofrimento de outra pessoa? Olá, bem-vindos ao nosso canal Fraterno Kids. Vamos continuar nosso papo sobre empatia? E aí, deixa o seu comentário aí, como tem sido na sua casa a questão da empatia, o valor da empatia. Vamos conversar hoje sobre um texto que eu achei bem interessante, que é a viúva de Naim. Está em Lucas 7. Lucas 7, a gente vai ler versículo 11, a partir do versículo 11, tá? E aí a gente vai ver uma história aqui que Jesus se encheu de compaixão de uma viúva. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Naim, aqui está colocado como cidade, mas alguns historiadores dizem que nem chegava a ser uma cidade. Era mais como uma aldeia. Então, quando você for conversar com o seu filho sobre empatia e for trazer esse texto aqui da viúva de Naim, você pode colocar para ele, é um povoadozinho, não chegava a ser uma cidade, uma metrópole, não. Era uma cidade pequenininha, com poucas pessoas, poucos moradores. E aí, Jesus estava indo para a cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. Curiosidade dessa história. Naquela época, quando se encontrava alguém indo para um enterro, enterrando alguém, aquela multidão, quem estava junto, quem encontrasse algum enterro, tinha como sinal de respeito acompanhar o cortejo do funeral. E aí, Jesus encontrou aquela mulher que estava saindo para o enterro. O defunto era o filho único de uma viúva. Então, muitas pessoas da cidade estavam indo com aquela viúva acompanhando. Quando o Senhor Jesus viu, ficou com muita pena dela e disse, não chore. Você imagine quanto aquela mulher estava chorando por conta daquela criança que havia morrido. Ela já tinha perdido o marido e só tinha um filho. E esse filho também morreu. Ela estava se sentindo sozinha. E naquele tempo, uma mulher que era viúva estava realmente sozinha. Porque só os homens poderiam trabalhar para sustentar as mulheres. Trabalhar no sentido comercial mesmo, sabe? De ganhar dinheiro para o sustento das mulheres. Algumas mulheres trabalhavam, vendiam algumas coisas, mas efetivamente, para ganhar o sustento, somente os homens. E, além disso, a sociedade não via as mulheres que eram sozinhas com compaixão de estar ali sustentando. Então, o que acontecia? Na Bíblia fala muitas vezes, olhai as viúvas, olhai os órfãos. Deus está sempre alertando a sociedade para o cuidado com as viúvas, o cuidado com os órfãos. E aí, Jesus vê aquela viúva, veja a situação. A mulher tinha perdido já o marido, estava sozinha, agora perdeu o único filho. Quando o Senhor viu, quando Jesus Cristo viu, ficou com muita pena e disse, não chore. Agora veja, como é que a mulher não ia chorar se ela tinha perdido o único filho? Pense. Aí, Jesus, então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E o que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe.
Todos ficaram com muito medo, afinal, quem estava morto ressuscitou. Mas mesmo assim, todos louvavam a Deus, dizendo que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Olha que história interessante. Jesus, ele viu aquela mulher e ele se colocou no lugar daquela mulher, teve empatia, compaixão daquela mulher. E ele disse, olha, não chore. E aí, não só, ele não simplesmente diz assim, não chore não, pronto, passou, não. Ele tem uma ação em prol de mudança da vida daquela mulher. Ele ressuscita o filho daquela mulher. É claro que isso foi um milagre que Jesus operou. Mas e nós, quanto pessoas, o que a gente pode fazer diante de uma situação de sofrimento de outra pessoa? O que é que nós podemos fazer? E aí você pode conversar com o seu filho, trazendo essa ideia aqui, mostrando quanto aquela viúva ia ficar sozinha no mundo e quantas pessoas são sozinhas no mundo e vão passar necessidade, fome. Algumas vão ficar sem água, sem energia. E aí você vai conversar com o seu filho, trazendo para ele pensar um pouco nessas pessoas e o que é que pode ser feito. Nessa história, a gente vê que quem faz algo aqui é Jesus Cristo, né? O próprio Jesus que ajuda aquela viúva a ter seu restabelecimento, né, de bem-estar. Mas eu vou contar aqui uma outra história para vocês, que são os amigos que vão ajudar o paralítico, tá? Mas ainda quero lembrar vocês do versículo de Hebreus 13, versículo 3, que diz assim, lembrem-se dos presos como se vocês estivessem sendo presos. Mas quem tá lá é porque fez alguma coisa. Não por isso. Eles podem ter se arrependido do que fizeram e mesmo assim ter que cumprir a consequência, né, da prisão, né, o castigo da prisão. Mas, além disso, ali também pode ter pessoas que são inocentes. Então, em Hebreus 13 diz, lembre-se dos presos como se presos estivessem também com eles. E diz ainda, lembre-se dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Isso é empatia. É você se colocar no lugar do outro, como se estivesse acontecendo com você. E aí é uma coisa que a Bíblia nos traz para a gente lembrar, né? Diz assim, traz na sua memória essas pessoas, como se você também estivesse preso, como se você estivesse sofrendo também com eles, as pessoas que sofrem. E aí, o outro trecho que eu quero trazer da Bíblia para vocês é um texto bíblico que está em Mateus 9, que é a cura de um paralítico. Jesus cura o paralítico. A cura é feita por Jesus Cristo, o milagre é feito por Jesus Cristo. Mas até Jesus Cristo operar o milagre, tem a ajuda dos amigos desse paralítico. E aí, em Hebreus 13, 17, diz assim, não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros. E aí, tem nesse texto aqui que Jesus cura um paralítico, nós vamos ver justamente a ação de uns amigos aqui. E aí a gente vai pensar de novo naquele vídeo passado que a gente fez assim, faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Faça. Você vai ter que agir. Não é simplesmente, não vou fazer o que não quero que faça comigo. Não, agora Jesus manda a gente ter uma ação de bondade. Fazer aos outros o que a gente gostaria que fizesse conosco, tá?
Vamos ler também um outro trecho que fala sobre a cura de um paralítico. Jesus cura um paralítico. Mas nesse trecho, assim, além da participação de Jesus Cristo, que é fundamental na nossa história, né? Tem também a participação de 4 amigos. Porque esse paralítico, ele não tinha como chegar até Jesus se ele não tivesse 4 amigos para ajudá-lo. Está em Marcos 2, e nós vamos ler do 1 até o 12, tá? Diz assim: Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. O que é um paralítico? Pergunta para seu filho se ele sabe o que é um paralítico. E aí ele vai dizer: eu sei, mãe, aquelas pessoas que não conseguem andar, que andam de cadeira de rodas. Aí você diz para ele: mas só que nesse tempo aqui nem existia cadeira de rodas. Então, aqui, esse rapaz aqui que era paralítico, ele precisava da ajuda de alguns amigos. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Sabe o que eles fizeram? Eles queriam chegar perto de Jesus com o rapaz, mas tinha muita gente naquela casa, muita gente. Então eles tiveram uma ideia muito bacana. Abriram o telhado, fizeram um buraco no telhado. E aí, essa casa provavelmente era assim no nível da rua, né? O telhado era no nível da rua. Então eles conseguiram abrir um buraco no telhado e aí desceram com o paralítico. Os 4 amigos dele desceram com a cama e aí colocou lá, pertinho da onde Jesus estava. Eu vou ler aqui com vocês, tá bom? E aí você, na hora, você narra, contando a história. Você imagine abrir um buraco no telhado e aí você vai conversar com seu filho de forma que ele fique imaginando toda aquela cena. Eu conversando aqui com vocês, eu consigo trazer isso, fazer essa imaginação. Mas é claro que com a criança é muito mais fácil. Ela consegue perceber, imaginar todos os detalhes. Então, pode conversar com seu filho, trazendo detalhes para a história, que eles vão amar essa riqueza de detalhes, né? E aí, olha só. O 4, vou repetir, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meus filhos, os seus pecados estão perdoados. Olha só, ele ficou curado aqui até aqui. Ele já estava curado. Mas para ele chegar até Jesus, o que aconteceu? 4 amigos dele tiveram empatia, se colocaram no lugar dele, daquele paralítico, e tiveram uma ação de bondade. Vamos carregar ele. E também uma ação de fé. Os 4 amigos também tiveram fé. E disseram: vamos levar ele até Jesus, porque Jesus vai curar ele. Então, fazer amizades é algo muito bom. E para isso é preciso ter empatia. Os 4 amigos foram bem empáticos com aquele rapaz, a ponto de abrir um buraco no telhado de uma casa que a Bíblia não fala se era a casa de um daqueles 4, né? Talvez nem fosse. E mesmo assim eles se dispuseram a abrir a casa de outra pessoa para colocar o seu amigo ali e seu amigo ser curado. Viram aqui como é importante ter empatia? Se aqueles 4 amigos não tivessem empatia pelo paralítico, talvez o paralítico nunca ficasse curado. Vamos continuar. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo?
Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que ele estava pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais difícil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua caminhante. Pois eu vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar os pecados. Então disse o paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Nunca vimos tanto milagre, tanta fé, né? E eu digo empatia, né? Vimos também aí uma grande habilidade que foi a empatia. E provavelmente aqueles 4 amigos também já tiveram algum privilégio, algum ato de bondade daquele paralítico. Ou se não tiveram, não tem importância. O importante é que eles fizeram o bem para aquele homem e foram bondosos. Atos de generosidade, de misericórdia, são atos também de empatia. Uma forma bonita e bastante eficaz para você trabalhar a generosidade com o seu filho é conversando, generosidade e bondade com o seu filho, é conversando com ele sobre isso e falando com ele sobre emprestar os brinquedos, os que ele mais gosta, inclusive, os livros, aquilo que ele gosta de brincar, como ele age quando ele está com os amiguinhos. Estimule ele a fazer isso, a fazer empréstimo dos brinquedos e ver como as pessoas ficam felizes ao receber um brinquedo emprestado ou dado. Quando ele dá um brinquedo, dá roupas ou livros para alguém, as pessoas vão ficar muito felizes. E aí ele vai perceber o quanto isso faz bem para a pessoa e o quanto você também vai ficar feliz, você que é pai, você que é mãe. E ele também ficará muito feliz e estimulado a ser mais empático. No vídeo passado sobre empatia, nós conversamos sobre a importância de aumentar vínculos e como isso, né, tem um impacto em relação à empatia. E também nós conversamos sobre fazer reflexões diante de algumas situações. Continue conversando com o seu filho sobre esses assuntos. Continue estimulando o seu filho a fazer a leitura da Bíblia e ainda percebendo valores morais e éticos nos textos da Bíblia. Também converse com seu filho através de livros, estimule a leitura de outros livros, assistir filme. Eu falei no outro vídeo sobre o filme Dumbo. O filme Dumbo é um filme muito bacana que mostra, né, como é importante a importância das diferenças, né? E lá o Dumbo tem o orelhão e aquilo, né? Ele é ridicularizado por alguns por conta das orelhas dele, mas depois ele aquilo que faz ele voar. E o mesmo acontece no filme Frozen, um filme bacana também, que a Elsa, né, ela não quer nem se relacionar com a irmã por conta daquela historinha do gelo, né, que ela consegue congelar tudo, né? E depois a gente vê que aquilo ali é uma coisa que vai ser muito bacana para ela também. Então, ser diferente é algo muito legal, é algo bacana. Então, estimule o seu filho a enxergar tanto o que é diferente nele como algo positivo, como também aquilo que é diferente no outro como algo positivo, tá? Então, nisso a criança vai estar sendo mais responsável com o outro e agir com menos bullying, com menos preconceito. Chega de preconceito, chega de bullying. Nossa sociedade, nós precisamos estimular a termos uma sociedade sadia. Então, o que eu deixo para vocês hoje seja empático com seu filho. Converse com seu filho sobre situações do dia a dia.
veja como ele se comporta, haja de forma intencional e seja exemplo, tá? Seja exemplo para o seu filho, não esqueça. Um beijão e até o próximo Fraterno Kids.